gente falando aqui sobre essa história que se repete no Brasil, de interferência do governo federal nas estatais. A gente vai conversar agora com o nosso Daniel Hittner sobre um outro capítulo dessa repetição, né, que acontece no Brasil. Mas agora nós vamos falar sobre o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, que é um banco público de fomento que basicamente financia infraestrutura no nosso país. E o nosso Daniel Hittner tem uma apuração super importante desse movimento de misturar a política pública com a gestão do BNDES. Daniel, boa noite. Bem-vindo ao Aragá. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Lula acabou de sancionar a apuração nossa, uns minutinhos atrás, sancionou o projeto de lei 6139, que já havia sido aprovado pelo Senado, foi aprovado também pela Câmara e tinha até meia-noite de hoje para uma definição. O que diz esse projeto? Ele viabiliza, cria uma estrutura jurídica mais adequada para retomar um ponto absolutamente polêmico, que é a volta do BNDES ao que se chama financiamento às exportações de serviços de engenharia. Também embute outras coisas, serviços como tecnologia de informação, produção de conteúdo audiovisual, por exemplo, mas é principalmente financiar obras no exterior. E aí vem sempre um questionamento. Caramba, falta dinheiro aqui, falta metrô em tanta cidade brasileira e o BNDES está financiando metrô em Caracas, está financiando Porto em Cuba? Pois é, gente, aí tem várias formas de ver o assunto. O BNDES, de fato, e a gente preparou uma arte para isso que a nossa Isadora pode me ajudar aqui, o BNDES, enquanto durou essa política criada no governo Fernando Henrique Cardoso, 1998, até a Lava Jato, quando parou de emprestar dinheiro para esse tipo de empreendimento, o BNDES exportou 10 bilhões e meio de dólares para obras no exterior, sempre para viabilizar que a engenharia nacional fosse para outros países, principalmente América Latina e África. Desses 10 bilhões e meio, 13,4 bilhões foram devolvidos, foram empréstimos pagos de volta por quem tomou os empréstimos. E 1,3 bilhão de dólares, deu inadimplência, houve calote. É basicamente Venezuela e Cuba, tem alguma coisinha ali de Moçambique. Nesse caso, o BNDES toma prejuízo? Não. Quem banca esse prejuízo é um fundo de garantia da exportação, que é bancado pelo Tesouro Nacional e ressarce o BNDES. Tesouro Nacional somos todos nós. Os contribuintes brasileiros sofreram prejuízo? Sim, sofreram. Mas o FGE, que é esse fundo, existe no final das contas para isso e é superavitário. Ele recebe mais do que paga. O importante, quem defende isso tem um ponto que é preciso considerar muito, Thaís, é o seguinte: a engenharia nacional, a engenharia brasileira tem décadas de expertise e já construiu muita coisa interessante, ponte Rio-Niterói, hidrelétricas no Brasil e no exterior, obras de metrô envolvendo escavações subterrâneas muito delicadas, detém essa expertise. E isso precisa ser fomentado de alguma forma. O problema é que isso foi criminalizado e não sem um motivo. A gente realmente viu na década passada financiamentos muito polêmicos. Então, o que é importante é ter absoluto rigor técnico na análise. O BNDES precisa ter rigor nesse tipo de análise e não pode dar um jeitinho na análise para favorecer empréstimo para um ou outro país amigo. Dito isso, a exportação de serviços pode ser tremendamente interessante, porque quando você financia uma empresa brasileira no exterior, você carrega junto com essa exportação máquina brasileira. Máquina que vale muito, retroescavadeira, trator, máquinas pesadas, carrega uniformes dos trabalhadores, carrega calçados, carrega tintas e materiais, produtos químicos, uma série de produtos que movimentam a cadeia produtiva. Então, isso gera emprego, na verdade, no Brasil.
não é em países vizinhos, não é na África, isso gera emprego no Brasil. O que não pode ter, obviamente, é uma mistura do técnico com o político. O financiamento pode ser tremendamente proveitoso para empresas brasileiras. O que não pode ter é influência política para levar esses financiamentos para países que depois não têm condições de pagar.